Leonardo para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Leonardo Boni. Alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você, amigo. Boa noite para a amiga e para um amigo ligados aqui no Bola Rolando. Em meio à reestruturação do futebol, o Santa Cruz anunciou o empréstimo do meio-atacante Felipe Cardoso, jogador que foi para o Metropolitano de Santa Catarina, jogador que, quando terminar o seu contrato com o time catarinense, voltará para o tricolor do Arruda. O Santa Cruz, que daqui a pouco um dos gestores do futebol Coral, Alan Araújo, vai falar aqui no Bola Rolando, também perdeu Totti, mas o Santa Cruz ainda vai tentar, para a próxima temporada, contar com Totti. Totti que assinou o contrato com o Retrô. O João Pedro, o meia atacante, ele é do Vila Nova e o Vila Nova o emprestou também para a Fênix, para o Retrô, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Outros jogadores emprestados pelo Santa Cruz foi Roquenete, goleiro para o Fluminense do Piauí, zagueiro Ítalo Melo para o Craque de Goiás, meia Matheus Melo para o Amazonas e Gilvan para o Sergipe, além de Lucas Siqueira para o Botafogo da Paraíba. Vamos ouvir então um dos membros do Comitê Gestor de Futebol Coral, Alan Araújo, falando de todas essas transações do momento. Boa noite, Boris. Boa noite ao ouvinte. Boa noite especial ao torcedor do Santa Cruz. Eventuais renovações foram iniciadas, né? O volante Lucas Siqueira renovou e foi emprestado ao Botafogo da Paraíba. O Ítalo Melo renovou seu contrato, ampliou, né, o vínculo e foi emprestado ao Craque de Catalão, em Goiás, entre outros, né? Então, nesse cenário, a gente tem que os atletas emprestados pelo Santa Cruz: Matheus Melo foi para o Amazonas, Ítalo Melo para o Craque, Roquenete para o Fluminense do Piauí, Felipe Cardoso, mais recentemente, está indo para o Metropolitano, né, de Santa Catarina, e Gilvan foi para o Sergipe. Todos esses têm empréstimo até o final da competição atual, né, dos seus times, sejam elas competições estaduais, sejam a competição nacional, Série D, C ou B, né? E aí, nessa janela aí entre setembro e outubro, esses vínculos encerram e eles retornam ao clube, né? A atividade do futebol profissional está marcada para começar entre o dia 11 e o dia 18 de novembro. E a partir desse momento já começa o trabalho de pré-temporada para as competições do ano que vem, né? A pré-copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano de 25 e também o Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Então, de maneira geral, esse é o cenário. Em relação aos atletas que estão restando serem emprestados, rapidamente de cabeça, o volante Henrique Lodeiro, o meia volante Carlos Henrique e o zagueiro da base Juan, né? Esses atletas estão num cenário em que nós estamos em busca de clube para fazer o empréstimo e na mesma situação dos demais. Joga a competição e ao final dela retorna ao clube para os trabalhos de 2025, tá? E por fim, né, além desses atletas que estão restando ratificar esses empréstimos, nós também vamos começar um trabalho de buscar renovar com alguns atletas no esquema de pré-contrato, né? Por exemplo, o atleta Totti, ele acabou de ser anunciado pelo Retrô. Nós temos conversado com ele, o empresário, para a gente ir adiante, né, com a situação para 2025. Como o Totti tem outros cenários que estão aí no radar da diretoria, né? E é isso, assim, do ponto de vista de trabalho de futebol profissional, é objetivamente isso, né? Em relação ao trabalho de base, o pessoal de análise de desempenho, de scout de mercado, está fazendo um trabalho
buscando atletas nascidos em 2004, 2005 para reforçar o elenco sub-20, porque tanto proporciona uma maior competitividade no Pernambucano, né, como também proporciona que o trabalho do futebol profissional, quando iniciar em novembro, tenha atletas mais prontos, né, mais maduros para compor o elenco profissional, né? E uma vez que esse trabalho seja concluído aí nas próximas semanas, a chave também vira, né? O pessoal de análise de mercado começa a fazer um monitoramento de atletas de série B, C e D, para já ficar no radar para os inícios de negociações também para a montagem do elenco 2025. Então, objetivamente, essa é a principal situação, né, do futebol profissional. Tá bom? Um forte abraço. Uma boa noite. Obrigado ao Alan Araújo, que é um dos membros do Comitê Gestor de Futebol do Santa Cruz. Portanto, é isso, Edinaldo. Em relação ao empréstimo do Arruda, apenas estava em tratativas, já quase acertado, o empréstimo do Arruda para a Confederação Brasileira de Futebol em relação ao amistoso da seleção feminina. Conforme Igor Moura trouxe a notícia ontem, o Retrô, até pela proximidade, não deve fazer seus jogos no Arruda. Não fará seus jogos no Arruda, continuará fazendo seus jogos na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz, percebe-se claramente, ele está nesse corre-corre infernal para tentar, nessas negociações, reduzir ao máximo custo com atletas e tentar chegar àquela previsão que foi tão propalada há alguns dias atrás de reduzir seus custos em 90%. Eu tenho a impressão que no ritmo que vai, fatalmente o clube vai atingir essa meta. E tem que atingir, né? Não tem como se segurar com o custo que ainda ostenta. Então o Santa Cruz tem que correr muito para poder viabilizar essa diminuição de custo em 90% para que possa chegar com um pouco mais de tranquilidade lá para novembro, gente, lá para o final do ano, quando, como foi anunciado aí na sua entrevista, deverá começar a pré-temporada do Santa Cruz, vislumbrando o ano de 2025. E a redução não é só no futebol, é uma redução geral. Todos os segmentos no administrativo, tudo. Todos os segmentos do clube sofrerão o corte na carne. E aí o Santa Cruz pretende realmente fazer com que diminua esses gastos em 90%. O volante Henrique Lordelo é um caso específico, ele que tem contrato com o Santa Cruz até outubro, e o Santa Cruz está tentando emprestar esse jogador para ver se pode aí colocar um ponto final na questão do salário do atleta. Só que o Henrique Lordelo é o mesmo problema do Pedro Bortoluso. Ele, para estender contrato, ele pediu aí um aumento. Santa Cruz não tem como dar aumento, então vão tentar o máximo possível emprestá-lo, senão vai partir para o acordo mesmo que aconteceu com o Pedro Bortoluso, que foi para Inter de Limeira. Ok? Ok. Pronto, aí as notícias do Clube Coral, você acaba de acompanhar a quinta-feira tricolor aqui no Bola Rolando. 7 da noite.